Som. Bom dia a todos aí, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Né? E é isso. Você que está aí ouvindo, se inscreva na página aí, beleza? Deixe o seu like aí. Vamos crescer, para que a mensagem continue chegando até os lares, as pessoas aí, porque essa é a forma que nós encontramos melhor aí, para estar transmitindo essa mensagem aí nas redes, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no teu lugar. Vamos estar agora no momento da palavra, né, cara? É um momento maravilhoso, onde Deus já trabalha nos nossos corações. E vamos abrir lá no livro de Hebreus. E nós vamos falar aí hoje aí, mais uma vez, sobre a fé, né? Que muitas vezes a gente fica numa dúvida, né? Esse negócio de fé é muito complicado, gente. Não é fácil, não. Você acha que é fácil ter fé? Não é fácil mesmo. Mas nós vamos, mais uma vez, de uma outra forma, entender aqui como que a fé é um processo na nossa vida aí. Talvez aconteça uma situação que venha fazer você ter fé, ou através de uma outra pessoa. Você fala, nossa, que a pessoa passou tanta luta, tanto problema, mas ela conseguiu, como que ela conseguiu? Né? Como é que foi todo esse processo? E nós vamos entender nessa manhã aqui também, isso na nossa vida hoje, principalmente nós, que estamos aí perto do fim de tudo, né? Perto do fim das coisas acontecerem, da volta de Cristo. Né? E antes dessa volta também vai acontecer muitas coisas ruins no mundo. Nós podemos presenciar aí a pandemia, onde a fé de muitos foi provada, né? Muitos adoeceram, alguns até irmãos aí, amigos nossos, faleceram. E aí? Eles não tiveram fé suficiente, né? Mas não é bem assim as coisas de Deus, né? Deus permitiu, eles foram levados daqui, acabou o tempo deles aqui na terra. E assim também todos nós temos nosso tempo aqui. Tinha que acontecer naquela época ali. Muitos clamaram, a família tiveram... Mas era a vontade do Pai, né? Então, coisas ruins também acontecem. Né? E sabemos que o que está na palavra de Deus aqui, né? Tanto no livro de Mateus, livro de Apocalipse aí, as profecias, tudo aí vai acontecer. Muitas coisas difíceis, onde seremos aí testados, onde a nossa fé vai ser forjada mesmo ali, onde teremos que mostrar se realmente, né, nós confiamos em Deus ou não, né? Porque a fé é isso, chama confiança, né? Então, assim, que nessa manhã possamos, sabe, abrir os nossos olhos espirituais, o nosso coração, a nossa mente, não deixar nada roubar sobre isso, porque é difícil de compreender mesmo, né? E nós vamos pegar o exemplo aqui de um grande guerreiro na Bíblia que vocês leram recentemente, você que está fazendo um estudo bíblico aí, né? E exemplos da nossa vida também, do nosso cotidiano, né? Como exercer a nossa fé na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, na nossa vida, nos nossos sonhos, né? Se realmente for o sonho de Deus, tudo vai acontecer, né? Através da fé ali, que tem muito conceito sobre isso. Vamos abrir lá no livro de Hebreus, capítulo 11, né? Que é bem famoso, que fala dos heróis da fé. É bem criterioso isso aí, né? Mas se a gente for pegar o pé da letra aí, né, falar assim, heróis da fé, nossa, será que eu sou um herói, uma heroína da fé? Será que realmente nós somos isso? Como que eu vou chegar a esse patamar de ser um herói da fé, de exercer minha fé nos momentos mais difíceis da minha vida, e também nos momentos maravilhosos ali, falar, não, Deus tem me abençoado, através da minha fé, da minha vida com Ele ali, que eu estou fazendo a sua vontade, não a minha vontade. Então, são muitos conceitos, muitas perguntas, também medos que a gente tem também de passar, de ser provado por Deus, para que a nossa fé seja forjada ali, né, e possamos crescer aí, cada momento da nossa vida aí. Então, em Hebreus capítulo 11, para a gente começar nessa manhã, versículo 1 e versículo 2. Amém? Abra aí, Hebreus, está bem lá no finzinho, depois de Filemão, depois de 2 Timóteo,
Filipenses, vai indo aí que você vai chegar aí. Todos acharam? Muito bom, é isso aí. Então vamos ler aqui a minha Bíblia na linguagem de hoje, né? Que fala o seguinte, deixa eu ver aqui, até anotei aqui na linguagem aí, né? Almeida, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. No versículo 1, agora na linguagem de hoje. A fé é a certeza que vamos receber aquilo que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. Versículo 2, pela fé, as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Amém? Né? Esses dois versículos para a gente começar, que você feche seus olhos. Né? Pessoas lá do passado conseguiram a aprovação de Deus e nós, que somos do futuro, será que nós estamos conseguindo a aprovação de Deus nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, no nosso jeito de pensar, de falar, de agir, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, na nossa família, aqui dentro da igreja, na comunidade? Será que realmente nós estamos aqui, todos aqui, recebendo a aprovação de Deus das coisas que nós estamos fazendo para Ele? Será que nós estamos sendo aprovados mesmo ou reprovados? Né? Mas o Espírito Santo de Deus vai falar no nosso coração nessa manhã. Vai transmitir a mensagem da fé. Em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos aí. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós entramos na Tua presença. Nós consagramos essa mensagem, Senhor. Ô Pai, a Ti, Senhor, que através do Espírito Santo, aquilo que o Senhor já falou comigo, venha transmitir também a todos que estão aqui presentes, a todos que vão ver essa mensagem no YouTube, Senhor, e outras redes aí que serão transmitidas, pequenos trechos. Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Leva nossas súplicas, nossas orações agora, o que está no nosso coração, a Jesus, ao Pai. E fala o nosso coração nesse momento, em nome de Jesus, através dessa mensagem de fé, através dessa mensagem de sermos aprovados pelo Senhor, nessa manhã. É que eu te peço em nome de Jesus, guarde o coração de cada um que está aqui, guarde este lugar com teus anjos, ó Pai, que somente a tua presença venha se fazer presente neste lugar, que é a tua casa de oração, em nome de Jesus. Fala o nosso coração nessa manhã, é que nós te pedimos, Senhor. Amém? Pode se assentar aí, glória a Deus. Irmão, falar de fé é muito complicado, não é fácil não. A gente começa a olhar aqui, os heróis da fé, são tantos que passaram tantas situações, tantas histórias, mas é muita história mesmo, né? Que a gente pode ler a Bíblia aí, né? E nós vamos ler esse ano a Bíblia inteira, relembrando aí o processo de Deus, desde lá do começo até o fim de todas as coisas, em nome de Jesus. Então, que nessa manhã aí possamos ficarmos atentos aí. Então, irmão, Deus quer nos ensinar, nessa manhã, todos nós que estamos aqui, o valor da fé. Será que realmente nós temos valorizado a fé? Você fala, pastor, mas eu não sei nem o tamanho da minha fé, se é do tamanho de uma mostarda, grãozinho pequenininho para começar. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse patamar aí, onde Jesus fala sobre isso também. Né? Mas não basta só acreditar. Eu vejo na vida dos outros, mas eu não consigo viver, eu não consigo experimentar esse lance de fé, das coisas, né, se complicarem, e depois elas melhorarem, ou se uma pessoa tem fé, mas ela quase morrer, mas ela não morre, ela volta. Mas todos esses exemplos, irmão, né, para nós entendermos aqui, você está em casa, tudo é propósito de Deus, amém? Nada acontece que não é propósito de Deus, nada. Se você pegar os grandes heróis da fé aqui, tudo tinha um propósito de Deus. Simplesmente eles ouviram e falou, meu Deus, mas eu sou pobre, eu não sei falar. Moisés não sabia falar direito, né? Outros não sabiam, eram pobres, eram simples, não tinham nada para oferecer ali. Mas Deus falou, meu filho, eis-me aqui, confia em mim, que eu estarei contigo. Mas, Senhor, é muito complicado, é uma guerra, eu não sei nem lutar direito, né? E assim as coisas foram acontecendo, né? A gente pode também pegar Davi e Golias, né? Golias era um lutador, já mercenário ali, já tinha matado milhões de pessoas, era um gigante,
E Davi era um adolescente, né? Mas diante daquilo que Deus sempre falava no coração dele, ele colocava em prática na sua rotina, na sua vida, né? E foi aprendendo as coisas do Senhor. E no momento ali de desafio do exército ali, ele pôde presenciar aquilo ali, ele ficou indignado. Como ninguém não conseguia fazer nada, nem se mover, com medo de uma pessoa só. Mas ele lembrou das promessas do Senhor, ele lembrou daquilo que Deus estava fazendo na vida dele, ao cuidar de simples ovelhas, né? Que muitas vezes a gente fala simples, assim, parece que é fácil, mas não é fácil cuidar de ovelha. Ela pode fugir, tem animais selvagens, tem os predadores ali, dia e noite tem que ficar atento ao barulho. Mas mesmo assim ele aprendeu a cuidar. E naquele momento ali de guerra, que não tinha nada a ver com a sua vida de pasto, né? Mas ele estava determinado. Por que que estava determinado? A palavra nessa manhã chama confiança. Ele confiava em Deus. Ele ficou indignado, falou: não, eu não aceito isso, cara, não. Eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou lutar, gente. Eu vou lutar, mas todo mundo, você é franzino, magrelinho, adolescente, você é muito bonitinho, né, Paulo, né? Fala que era um rapaz bonito, mas eu vou lutar. Ninguém quis ir, eu vou. Né? Ficou todo mundo ali, né? Cadê os grandes guerreiros, né? Vai lá. Que Deus esteja com você. Claro que Ele está comigo. Por isso que eu estou aqui, ué. Porque não tem outro jeito, irmão, de ele brigar com aquele gigante ali, se não tivesse que confiar em Deus, né? Mas ele tinha uma estratégia, amém? Ele tinha uma estratégia. Ele olhou para aquele gigante, ele tem espada, tem uma estratégia aqui, né? E assim foi essa história que nem era para ter falado isso, mas falei. Tem a ver sobre fé. Ele tinha estratégia dele. Então a palavra-chave nessa manhã aqui é crer no Deus através da fé, né, que é adquirida com a nossa vida, com as dificuldades que nós passamos aqui na comunidade, com a dificuldade que nós passamos na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, diante dos nossos sonhos, né? E muitas vezes a gente acha difícil, até pensa em desistir, né? E muitas vezes nem tentou, mas o tentar o que é agradar a Deus, como fala lá no versículo, né? Pela fé foi que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus, porque elas agradaram a Deus. Se você pegar todo esse contexto aí, a vida delas agradavam a Deus, então elas queriam agradar a Deus, e automaticamente Deus entra na parada. Você quer agradar a Deus, é o sonho de Deus, então tudo vai ser perfeito para acontecer conforme a vontade do Pai, e a sua fé vai só crescendo ali, e vai te dando convicções, certeza, que quando chegar um momento desse igual Davi, ele não pensou em duas vezes: eu vou desafiar, ninguém vai, eu vou. Né? Aí Saul, que Deus esteja com você, Deus tem misericórdia, né? Ai, vai ser espedaçado. Mas não foi espedaçado, pelo contrário. Ele matou o maior inimigo ali, né, de Israel. Maior, irmão, porque ele afrontou todos ali sozinho. Não era todo o exército, ele sozinho. Diante das suas palavras ali, de repugnação, humilhando o povo do Senhor, humilhando o nome de Deus, e ninguém fazia nada. E Deus levantou uma criança, porque era uma criança, diante de um mercenário lutador, né, de muitos anos aí. Então, né, e nós vemos aqui o que aconteceu com Davi. Ele recebeu a aprovação de Deus, amém? Ele foi aprovado, irmão. Ele não foi reprovado, não. Agora, todo o exército ali, Deus viu. Todo mundo foi reprovado, e principalmente o rei Saul. Né, já estava sendo minada ali a sua destruição, porque ele parou de confiar em Deus. Começou a confiar no seu exército, vai lá lutar. Ele mesmo poderia ter ido lutar, não era um guerreiro, um grande guerreiro, que o povo escolheu para ser o rei ele daquela época. Né, mas ele parou de confiar em Deus, não teve essa convicção ou motivação de falar. Deus fala: ora aí, Samuel, vão? Vão. Não vão? Não vão. E é isso. Mas hoje, não precisamos, né, consultar, falar: ô pastor, ora o que Deus quer para mim. Não. Todos nós aqui, né, nós temos o Espírito Santo de Deus, aceitamos Jesus, e automaticamente possamos ajoelhar e falar: Espírito Santo, fala comigo. É da tua vontade de eu fazer isso? É para mim fazer isso? É para eu ir para esse caminho? É para mim fazer isso? E pode ter certeza que Deus vai falar contigo, amém? Ele vai transmitir
essa mensagem para você aí. Seja o que for que vai acontecer na tua vida. Então, nós precisamos receber essa aprovação, porque nós estamos aí no fim. Lá no passado, nós vimos o juízo de Deus sobre a humanidade, com essas guerras aí. Depois, né, veio o dilúvio, foi depois veio de novo mais esse, né, juízo de Deus aí, que foi uma matança, onde muitos julgam Deus, que Deus era ruim. Não, irmão, o povo era ruim mesmo. Nós somos assim. A maioria das vezes da nossa vida, nós somos reprovados por não confiar em Deus. A palavra de Deus fala, vai, mas a gente fica com medo. É normal, mas sempre o Espírito Santo está falando conosco, nos motivando. Sempre estamos aqui, como nessa manhã, recebendo uma mensagem, sabe, de força, de ânimo, de coragem, para não desistir. Né? Então, meu irmão, que nessa manhã, como as pessoas lá em Hebreus, nós lemos aí, receberam, versículo 2, e conseguiram a aprovação do Pai, foi pela fé, né, que eles conseguiram. Tiveram medo, com certeza, não é fácil, não. Você acha que Davi não olhou ali e falou, nossa, Deus, e agora? Deus falou, a pedra funda, dá uma pedrada nele lá que vai dar certo. Só não erra essa pedra aí, por favor, que você vai vir para cima de você. Se você errar, ele vai te acertar. Então, né, tira e queda ali o processo que Deus deu de coragem para ele ali, por estar alinhado com as coisas de Deus. Né? Então, irmão, nessa manhã, podemos ir lá para o versículo 32, é onde nós vamos chegar aí, de pegar um desses guerreiros que nós vamos falar aí, nessa manhã, Hebreus 11, 32. Um guerreiro de fé, que é bem simplesinho citado aqui, mas teve uma importância muito grande aí. Hebreus 11, 32, fala de alguns aí juntos, né? Fala o seguinte, o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, né? Mas nessa manhã nós vamos falar de Gideão, amém? Gideão. Você fala, nossa, isso aí é uma história emocionante. Todo mundo sabe a história de Gideão, aqui só para mim saber. Pouca gente sabe. Negócio ali que os caras chegou ali, lambeu a água, bebeu a água. Alguém lembra disso aí? É tipo isso aí que aconteceu, as doideiras de Deus. Deus mandou né? Mas a matemática aí, que é a importância da coisa, né? Que nós vamos ler daqui a pouco aí. Era 132 mil, conta 32 mil de Deus, e no final da história virou 300, conta 132 mil. Essa matemática é bem, você fala como que eles venceram? É loucura, irmão. Mas que eu falo com você, se a gente crer e tiver fé, e tiver a aprovação de Deus, irmão, Deus vai estar na frente, porque Ele que dá a vitória, amém? A vitória não é nossa, a vitória é dele, e Ele que dá. Os 300, nós vamos ver daqui a pouco, já dando spoilers, todo mundo já sabe, eles venceram, os 132 mil, nem que venceram não, aconteceu uma coisa ali sobrenatural, uma intervenção de Deus ali naquele momento da história, e da mesma forma, intervenções de Deus podem acontecer na nossa vida, amém? O tempo todo, porque nós estamos alinhados, sendo aprovados por Deus. Ele só fala, meu filho, vai, faça, eu estou contigo, não tenha medo. Por mais que você vai ter medo, mas fala, Senhor, eu tenho medo, mas eu acredito nas suas promessas, eu vou te obedecer, que eu tenho fé no Senhor, e as coisas vão acontecer. E as coisas aconteceram com Gideão, de uma forma que até ele, que Gideão era um cara simples, irmão, era um cara pobre, é um cara que não era nada na história, mas Deus, como Davi, viu o coração sincero dele ali, falou, é você, Gideão, que eu quero que esteja ali, você mais 299 que vão vencer esses medianitas aí, né? E podemos ir lá para o livro de Juízes. Você que leu aí, está lendo a Bíblia, releu recentemente, mês passado, sobre isso. Vamos falar um pouco da vida de Gideão. Do que aconteceu, essa história toda, essa loucura, essa matemática que não bate para o mundo, que é basicamente quase impossível, irmão. 132 mil,
Mano, vai daqui para lá da Praça 7 de gente, você não consegue ver o final. É como contar areia, é muito longe. É muita gente. É uma multidão, se gritar, o chão treme. E treme mesmo, né? A gente viu esses eventos filmes medievais aí, sabe como é que é. Ali um povo ali, né? É um dos filmes principais que mostra, né, grandes multidões, assim, é o Senhor dos Anéis, né? Aquela luta toda lá, e alguns outros aí. Só para a gente imaginar aqui como é que foi esse momento aí, né, de encorajamento de Deus para com ele. Vamos lá em Juízes, capítulo 7. Como a gente está com um tempinho aqui, eu vou ler o versículo todo, viu? Do 1 ao 25 aí, só para a gente relembrar isso aqui, porque é uma história muito emocionante, esse trechinho aqui, né, que acontece, onde Gideão aqui é chamado por Deus para lutar ali contra os medianitas ali, que eram inimigos de Deus. Amém? Todo mundo achou Juízes aí? Todos, beleza. Então vamos lá. Vamos com calma aqui, vai dar certo. Jerubaal, isto é, o nome de Gideão, e todos os homens que estavam com ele, se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Harod. O acampamento dos medianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte Moré. 2. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os medianitas. Se eu deixasse vocês, poderiam pensar que vocês que venceram sem a minha ajuda. Presta atenção, versículo 3. Anuncie ao povo o seguinte: quem tiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou que eles iriam brigar ali, lutar, né? E 22 mil homens voltaram para casa. E ficaram somente 10 mil. Vai ver na matemática aí. E o Senhor disse a Gideão: ainda é muita gente. Versículo 4, leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se eu disser que outro não deve ir, ele não irá. Versículo 5, Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como faz os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharam para beber. E 300 homens juntaram a água nas mãos e lamberam. E todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor Deus disse a Gideão, né, com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei vitória sobre os midianitas. E diga aos outros que voltem para casa. Versículo 8. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300, né? Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava debaixo deles no vale. Versículo 9, naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já lhe dei a vitória a você. 10, mas se você tiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles e leve, né, Purá, o seu ajudante. 11, você vai ouvir o que eles estão dizendo. Presta atenção nisso, irmão. Olha para você ver o que eles estavam dizendo. Então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento do inimigo. 12, os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale como uma nuvem de gafanhotos. Ele e seus camelos eram tantos como os grãos de areia na praia do mar. 13, quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo, e ele dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, e veio, bateu na barraca, e ela caiu e virou no avesso, e ficou estendida no chão. 14, o meu amigo respondeu: é a espada de Gideão, o israelita, filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou ele, e o nosso povo, e todo o nosso exército. E quando Gideão ouviu isso, esse sonho, entendeu o que ele queria dizer, e ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: levanta-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas nossas mãos. 16, então Gideão separou os 300
em 3 grupos e deu a cada um uma corneta de chifre de carneiro e um jarro para com uma tocha dentro, e disse: olhe para mim, né? E quando eu chegar perto do acampamento do inimigo, faça o que eu fizer. 18. E quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês, deixa eu ver aqui, então vocês que estão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem pelo Senhor e por Gideão. 19. Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levaram. E os 3 grupos que tocaram as cornetas quebraram os jarros também. E seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e outra por Gideão. 21. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu, gritando. E quando os 300 homens tocaram as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento, né, atacassem uns aos outros. E com suas espadas eles fugiram na direção de Zererá e foram até Bet-Sita, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. 23. Então os homens das tribos de Neftali e Assé, das 2 metades da tribo de Manassés, foram chamados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiros para que todos os que moravam na região montanhosa de Efraim desçam e lutem contra os medianitas, defendam o rio até os seus riachos, até Bet-Bará, e não deixe os medianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram defender o rio Jordão e seus riachos até Bet-Bará, e eles prenderam Oreb e Zebe, e 2 chefes de medianitas, mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zebe no seu tanque de pisar uvas, e continuaram a perseguir os medianitas e levaram a cabeça de Oreb, né, e de Zeeb para Gideão, que estava ao leste do rio Jordão. Opa, amém? Foi estendido, e mais é importante a gente ter lido, para a gente lembrar aqui um pouquinho sobre isso. E só liga aquele ventilador um pouquinho para nós ali, que esquentou, galera. Eu parar já está suando. Amém? Então, nós vimos aqui uma história, né, bem diferente do que a gente está vendo aí hoje, no fim dos tempos. É uma doideira, uma matemática, irmão. Nós vemos aqui que era uma nuvem de gafanhoto, né, era muita gente ali, inimigos de Deus, onde Gideão tinha que exercer a sua coragem, a sua fé. Aí está ótimo. Diante daquilo que Deus o chamou ali para fazer, representar Deus ali, encorajar também aqueles homens que estavam ali, né? Mas de todos aqueles 32 mil, a primeiro momento ali, que Deus queria que estivesse ali, presente, naquele desafio, é somente 300, pessoal. De 32 mil, 300, né, que seriam os corajosos. Imagina aqueles 300, imagina você, lá no meio dos 300, né, 300, diante de 132 mil, olhando assim, igual aquele filme que a gente olha da montanha assim, perde de vista, como que a gente vai lutar contra isso aí? Né? E falou para eles: nós vamos lutar. Né? E nós vemos aqui que Gideão estava em plena oração, em busca de Deus ali, da estratégia que Deus daria para ele ali. Né? E ele fala que eles tinham que tocar as cornetas, acender as luzes das tochas ali e gritar por Deus e por Gideão, pelo Senhor por Gideão, né? Que o resto, as coisas iriam acontecer naquele momento ali, né? Mas a gente começa a pensar, se Deus escolheu aqueles 300, eles estavam preparados, amém? Como Davi também estava preparado para enfrentar aquele gigante ali, ele não teve medo. Ele só teve a estratégia de Deus ali, ele não teve medo. Ele olhou: eu só preciso acertar a pedra. Acabou esse cara. Não precisaria de bater, né, enxada com espada, que não conseguia pegar aquela espada que era muito pesada ali. E da mesma forma ali, todos ali falaram: não vamos lutar. É Deus que vai fazer a obra acontecer, amém? E Ele que vai vingar nossos inimigos, e Ele que vai fazer acontecer aqui. E Deus nos chamou que esses 300 eles foram, irmão.
E o restante voltou, aguardem. Vai vir novas instruções, que no final, nós vemos aqui o restante que sobrou, que fugiu ali, que não se mataram entre eles. Eles deram conta deles ali, e todos foram presos, mortos, porque tinha que ser daquela época, era o juiz de Deus, irmão. Tinha que limpar tudo. Então, nós voltamos aí, né, e pegando esse exemplo aí, né, de Gideão, o que nós aprendemos nessa manhã? É sobre o quê? Relacionamento com Deus. Quando nós temos um relacionamento com Deus de verdade, de pai e filho que escuta, que obedece, às vezes obedece, mas volta a obedecer, porque sabe que não pode sair da presença do Pai, que sabe que precisa do Senhor para Deus direcionar as coisas da sua vida. E nós vemos aqui que Gideão, cara, né, como foi citado lá em Hebreus, outros também, tantos outros aí, que teve a sua história contada aí, né? Deus sempre dizia para eles, o que ele falava? Eu estou com você, amém? Eu estou com você, eu estou com você. E da mesma forma, hoje, o Espírito Santo também grita para todos nós aqui, ao nosso coração sempre, filho, eu estou com você, mas eu preciso de um relacionamento. Para que eu me relacionar com você, eu consiga interceder para Jesus, e Jesus possa levar a Deus aquilo que você precisa, a sua súplica, as suas dificuldades. Porque a nossa fé também vai ser forjada, irmãos. Né? Nós vemos aqui, Deus escolheu um cara simples que não era nada, e da mesma forma, Deus nos escolhe para grandes missões aqui, na igreja, que é cuidar de pessoas, ajudar pessoas, e isso não é fácil. A gente precisa se rebaixar e ser humilde demais. E sendo humilde demais, Deus vai dar sabedoria e vamos entender como é que funciona tudo. E Deus vai estar na direção de todas as coisas. Não é fácil. E também temos na nossa vida particular, temos nossos sonhos, temos a nossa família, o nosso trabalho, as coisas que a gente quer fazer. Então, meu irmão, Gideão, ele teve naquele momento ali somente confiar em Deus. Eu estou contigo, você vai fazer isso, né? Vai lá e fala para o pessoal, vamos voltar lá a historinha, né? Beleza, 32 mil, Deus fala, Gideão, 32 mil é muitas pessoas, cara. Vai lá e fala para eles, se alguém tiver com medo, que acha que vai acontecer alguma coisa aí diferente, que volte para sua família, que vai ser uma grande batalha, né? E nós lemos aí que, né, 20 mil voltaram para trás, deixando ali somente 10 mil, 12 mil. E Deus falou, voltem para trás se você tiver com medo, né? E Deus começa a falar mais ainda, ô Gideão, deixa eu falar uma coisa, cara. Eu estou vendo aqui que esses que ficaram ainda aí, muita gente está com medo, porque, imagina, irmão, o exército gritando lá, eu falei, treme, a gente vê os filmes, nós vamos morrer, Gideão. Mas Deus falou que está conosco. E Deus sabia lá no fundo do coração de todos aqueles ali, que no momento ali do vamos ver ali, eles poderiam atrapalhar os planos de Deus, não é verdade? Poderiam atrapalhar ali. Por mais que eles estavam com Gideão. E Deus permitiu. E tirou eles daquele momento ali, da história, e falou, faça uma coisa para mim, Gideão. Né? Leve todo mundo para o rio lá. Todos aqueles que lamberem a água, né? Você tira eles de lado, manda eles voltar também. Não é igual o cachorro chega lá e, né? Com a língua. Mas todos aqueles que pegarem a água assim com a mão e fizer assim, esses aí são os 300 que eu quero. E no final da história sobrou os 300. Não é verdade? Então, essa é a escolha de Deus, irmão. E muitas vezes a gente olha para a situação e fala, meu Deus, é muita, né? Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? Paulo fala sobre isso. E é assim que Deus faz, irmão. É as coisas loucas mesmo. Nós somos coisas loucas mesmo. Deus escolheu a gente. Somos nada, mas diante de Deus nós somos tudo por causa do quê? Da aprovação, da palavra confiança que nós aprendemos a colocar dentro de nós. E nessa manhã nós que estamos aqui, precisamos de fé.
Mas não sabemos o que vai acontecer com o mundo agora aí, nós sabemos o que vai acontecer, né? Imaginamos, Jesus tem que voltar, mas o anticristo tem que vir colocar o plano de destruição aqui. A nossa vida está corrida demais, né? Eu estava conversando com os meninos da banda, a gente queria reunir para ler a palavra, para orar mais, para fazer aquilo, mas os horários não batem de ninguém, e é aquela correria até para ensaiar, para se encontrar, para conversar. Eu também tenho certeza que a vida de todo mundo aqui é corrida, o tempo está passando, né? Está tudo abreviado aí para a volta de Cristo. E está difícil, irmão. Achar fé hoje, pessoas realmente que são aprovadas por Deus. E nessa manhã, o Espírito Santo quer nos ensinar, amém? A sermos aprovados. Nós temos que ser aprovados, irmão. Não é provado. Porque numa hora dessa aqui, Deus vai escolher o mais simples, irmão. Porque Ele olha para dentro do nosso coração. É a pessoa mais simples ali que Ele vai chamar. Aquela pessoa que ora, que busca, que está firme nas promessas, que está sempre lembrando de Deus, que sempre está, sabe, não deixando o nome de Deus ser envergonhado. Diante de qualquer situação que aconteça na sua casa, no seu trabalho, na rua, na igreja, o nome de Deus vai sempre ser exaltado, cara. É esse que Deus quer do lado dele, sendo aprovados todos os dias, por mais que nós somos pecadores, mas nós queremos Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Então, Gideão, ele teve que confiar somente, né, ali a Deus, né? No versículo 6 e 7 aí, nós vemos a matemática aí, é 132, menos 32, menos 300, 132 mil, menos 32, e no final do resultado deu 300 pessoas contra 132 mil. E aí agora é só Deus para fazer as coisas acontecer. Então nós vemos aqui que a matemática não bate, e muitas vezes hoje no século 21, a matemática de Deus não bate, mas Deus está com aquela pessoa ali, Deus está conosco, amém, está com essa igreja, Deus quer que a gente faça a vontade dEle, amém, em nome de Jesus. Então muitas vezes não basta você só acreditar, você tem que se dispor a ter um relacionamento completo com Deus. E quando nós temos um relacionamento completo com Deus, Deus trabalha na nossa vida, Deus nos cura, Deus nos liberta, nos tornamos uma outra pessoa, e agora direcionada por Deus. Ficou tudo para trás do velho homem aí, como foi falado aqui no batismo, aí a palavra sobre o batismo. Né? Então nós vimos aí, irmão, né? Gideão teve que confiar somente, né? Mas aos olhos ali, era algo, né, perceptível, que a diferença era muito grande. Confiar a Deus. O que vamos fazer? Nós vamos gritar, nós vamos trocar o chifre, e as coisas vão acontecer aqui. Então, irmão, em nome de Jesus, né? Mas não era a soma, não é verdade? Não era ali os 300 contra os 132 mil, né? Era a estratégia, amém? A estratégia. Davi olhou para o gigante, e eu vou acertar essa pedra na cabeça dele, sim. Eu vou derrubar ele, vai vir com raiva, eu vou só acertar a cabeça dele e vai tombar aqui. Da mesma forma aqui, cara, era a estratégia de Deus. Deus sabia que os homens lá, irmão, falaram assim, esse povo do Egito, cara, estava preso lá, esses israelitas. Eles saíram de Faraó, fugidos. O mar se abriu, galera. E Deus ali, eles vieram atrás, e Deus fechou o mar e matou todos. Esse povo é perigoso. Esse povo está lá do Deus, Jeová. As histórias estavam lá no coração daquele povo ali, por mais que eles eram inimigos. Eles sabiam das histórias que Deus já tinha feito com todos ali, cara. A fama de Deus era muito grande. E Deus sabia, falou, aí é que eu vou pegar vocês. Né? Mas eles queriam lutar, vamos lutar. Nós somos maiores. Olha lá, 32 mil, nós somos 132. Não vai dar nem para o cheiro. Nós vamos gritar aqui, eles vão correr de medo. Isso que o inimigo pensava, não é verdade? E da mesma forma, podemos também lembrar aí de Jesus ali na cruz. Né? O Espírito Santo falou no meu coração aqui. Né? Matei o Filho de Deus. Está crucificado, está morto, e agora eu quero ver, Deus. Seu filho continuar falando a palavra dele aí. Matei seu filho. Né? Mas a surpresa de Deus foi qual? Jesus, ele ressuscitou, amém? Ressuscitou, ele voltou, cara. O que ele falou, eu vou voltar, eu vou ressuscitar. Quem é a morte contra mim?
Eu domino a morte, eu domino todas as coisas. E mostrou para os apóstolos isso aí, ó. Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Amém? Meu Consolador vai ficar com vocês agora. E continue fazendo a obra. Só voltando rapidamente aqui. Então, irmão, era estratégia. Deus tinha uma estratégia. Vou mandar o meu filho aqui na terra. Ele vai pregar. Eles vão matar ele, vai achar que está tudo perdido. Não, mas o propósito de salvação meu, né, como fala João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, o unigênito, mas para que todo aquele que nele crê, amém? Creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se todo aquele que crê nisso aí, vão ter a vida eterna. E através desses versos de Jesus, hoje nós estamos aqui, amém? Correndo atrás da vida eterna. Entendendo como é que as coisas de Deus funcionam, como é que é as coisas do Senhor, que nós sabemos, nós temos que ser aprovados, nós temos que confiar. Se Deus falar, vai, que vai dar certo, em nome de Jesus. Amém? Então, por isso, a palavra de Deus, nessa manhã, para todos nós aqui, né, a palavra confiar, irmão, é uma palavra de peso. Para pensar para você ver. Eu confio em Deus. Muitas pessoas falam assim, Deus fala comigo. Opa, Deus fala com você, nossa. Você tem uma vida de aprovação por Deus, mas porque Deus fala com você. Então é a mesma coisa. Se Deus confia em mim, algo para mim fazer, cara, né, nós começamos a ver os heróis da fé, amém? Com toda humildade, o Espírito Santo de Deus, cara, você fala, Senhor, tem misericórdia de mim, o Senhor confia em mim, eu confio em você. Amém? Deus confia em todos nós aqui, cara. Só temos que direcionar a disposição de entender que eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Então, quando nós escutamos a palavra aí, esse verbo, confiar, é forte, irmão. Amém? É uma palavra forte. Deus confia em mim. Deus confia em Moisés, em Samuel, em Davi, em Salomão. Então, é muita gente aqui. Nossa, tantas pessoas que Deus confiou. Um Saulo que virou Paulo, que era um assassino, virou o melhor apóstolo. Então, essa palavra confiar é uma palavra forte. É como uma amizade, irmão. Se você tem uma amizade verdadeira, amizade, amigo é uma palavra forte, amém? É amigo, é para sempre, ele vai te exortar, mas ele é seu amigo, ele está certo, porque ele quer o seu bem. Ele não quer o seu mal, ele quer o seu bem. Ele quer que ele entenda o caminho ali. Você vai ficar chateado, mas depois você vai entender que ele queria o seu bem. E depois se abraça, se beija, vamos embora, meu amigo. E da mesma forma que a palavra confiança, quando Deus nos confia algo para fazer, é da mesma forma, irmão. E muitas vezes Deus nos exorta ali, como exortou Moisés. Ô, meu amigo, essa atitude sua agora, simplesmente você não vai entrar na terra prometida, mas tudo bem. Josué que vai entrar lá, você já fez muita coisa aí. Deus exortou ele, você acha que ele ficou triste com isso? Não, por ter errado com Deus. Ele ficou, irmão. Lógico que ficou. Né? Mas o que ele era? Amigo de Deus, se arrependeu. Mas teve uma consequência ali, mas Deus passou para outra, ele porque já estava muito idoso. Tinha que ser um cara mais disponível ali naquele momento ali. Mas para ele ver. E para nós também enxergarmos aí, cara, que nós somos falhos mesmo, mas Deus confia em nós, e nós não podemos pisar na bola. E sempre esses exemplos aqui de erros, né, como o de Davi também, né, o homem segundo o coração, mas fez um monte de coisas aí, que hoje aqui até é ser morto aí, né, mas tinha um coração ali, que quando ele se arrependia, abalava a extremidade do inferno. Aí você fala, nossa, será que eu tenho um coração que extremo do inferno, de arrependimento? Ou eu não tenho nada disso, né? Então são detalhes onde Deus tem que trabalhar em nós. Mas Deus trabalhava no coração de Davi. Ele se tornou o maior homem segundo o coração de Deus. Por mais que o seu pecado a gente condene, fica com raiva, não aceita. Mas Deus escolheu os arrependidos. Nós somos arrependidos, estamos aqui hoje. Somos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, em nome de Jesus,
né? Podemos pegar lá em Mateus 13, como eu falei do grão de mostarda. Também simplifica bem isso aí. Vamos abrir em Mateus rapidamente, capítulo 13, 31. Mateus capítulo 13, 31. Vamos que vamos. Que fala o seguinte. Posso ler? É isso mesmo? Então fala o seguinte. Jesus contou uma parábola. Ele disse ao povo: o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. 32. Ela é menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se maior de todas as plantas. E ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninho nos seus ramos. Amém? Então, assim, é o crescimento espantoso da semente, amém? É a fé que Deus semeia no nosso coração. O que aconteceu no final da história aí? Ela cresceu, virou uma árvore, até os pássaros ficam felizes de pousar nela lá, porque tem sombra, tem fruto. Amém? Então ela cresceu de uma forma grande. E da mesma forma tem que ser nós, essa comparação aí, que Jesus falou, que significa o poder da fé, te faz crescer. Então, irmão, da mesma forma, os 300 não eram qualquer um que Deus escolheu para estar ali na frente da batalha, não. Deus escolheu a dedo. Por isso que ele falou, somente que pegaram a água e tomaram ela aqui, eles vão estar ali determinados. Vão olhar para aquele exército e falar, não, o Senhor vai intervir, o Senhor vai fazer alguma coisa, nós não vamos perecer aqui hoje, não. Se Deus falou para a gente estar aqui em posição de batalha, nós temos que crer nele, que ele que vai intervir, ele que vai fazer o milagre, ele que vai impedir todas essas coisas de acontecer aqui. Nós não seremos derrotados, amém? A mesma fé, o mesmo objetivo, e da mesma forma nós estamos aqui nessa manhã, buscando a mesma fé, o mesmo objetivo de que? Agradar a Deus e ser aprovado, irmão. Não é fácil não, é uma missão mesmo, e nós temos que passar por muitas coisas da nossa vida, para a nossa fé ser forjada. Como eu falei de Davi e Golias, 300 vezes 132 mil, em nome de Deus, em nome de Gideão. Então o milagre espiritual através da fé aconteceu naquela guerra. E também da mesma forma o milagre sobrenatural de Deus também pode acontecer na nossa vida hoje aqui, diante das coisas que nós estamos fazendo. Para nós e para Deus, em nome de Jesus, nas nossas decisões, nos nossos sonhos. E a Bíblia diz lá em Mateus 24, 12, o amor de quase todos vão se esfriar. E nós podemos experimentar isso, não é verdade? Quantas vezes nós ficamos tristes, desanimados, irmão, querendo desistir de tudo, das coisas de Deus, mas não podemos esquecer quem é Deus. Fala, meu Deus, me ajuda, não tire esse sentimento do meu coração, eu quero continuar crendo nas suas promessas, eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar hoje, aqui e agora. Aí Deus fica contente, irmão, que fala, não, ele voltou para mim. O Espírito Santo vai lá, consola ele, fortalece ele, porque tem grandes missões para ele, para ela. Como ter fé, irmão, e confiar em Deus, no nosso tempo tão corrido, como eu já falei aqui, sinais da volta de Cristo, tantas coisas acontecendo, não sabemos se vamos acordar amanhã, tantas doenças, tantas coisas, tantas síndromes hoje aí, tentando, atrapalhar nosso lado psicológico, nos adoecendo, mas mesmo assim não podemos parar, não podemos desistir, temos que continuar crendo. Senhor, apesar que eu estou com problemas, talvez até psiquiátricos, mas eu continuo servindo ao Senhor, porque nós somos seres humanos, irmão, não somos super-homens, na verdade, não somos como um super-herói, que vamos ali, não acontecer nada. Mas, o que falta para o povo de Deus? É como eu acabei de falar lá atrás, relacionamento com Deus. E Deus vai moldando a nossa fé. Isso vai fazer Deus mover a sua vida, e você tomar decisões certas aí. Eu anotei aqui 5 exemplos. Primeiro exemplo, eu quero um trabalho.
Eu quero um trabalho, mas eu tenho fé que Deus vai fazer conforme a vontade dele, amém? Conforme a vontade dele, porque ele sabe as nossas necessidades, como está aqui, ó. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você está buscando, você está sendo aprovado por Deus, e Deus vai acrescentar sim, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir, irmão. Né? Quero um relacionamento, a pessoa na minha vida, quero casar, ter uma família, é a mesma coisa, tudo isso aí, mas a fé, e Deus vai moldando. Terceira coisa, assumir o ministério. Eu assumir o ministério também ter fé que Deus vai te capacitar ali, você vai crescer e vai dar frutos para toda a comunidade aqui. Os seus dons do Espírito, os seus dons espirituais vão sobressair. Amém? E seremos aí abençoados pela tua vida, porque é Deus que faz assim. Né? Quarta coisa, vai vir os medos mesmo, as dificuldades. Né? Mas mesmo assim, igual eu falei aqui, pode vir a depressão, síndrome de ansiedade, síndrome do pânico, tantas outras coisas que tentam nos impedir da gente sair, sabe, ficar engessado ali, não. Eu vou estar ouvindo a mensagem, eu vou continuar orando, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, tira isso de mim. Eu te amo, Senhor, mas Deus vai estar contigo, mesmo com essas dificuldades, irmão, porque nós sabemos, com limitações, doenças, inflamações, tudo isso aí tenta nos impedir, mas não podemos parar. Em nome de Jesus Cristo. A quinta coisa, né, que é o final da história. Né? O final da história é vitória, amém? É vitória, mais fé. Porque era propósito de Deus de acontecer ali, e Deus intervir e fazer um milagre sobrenatural acontecer. Isso aconteceu com Gideão. Por isso a Bíblia trata muitos como heróis da fé. Trata muitos como heróis da fé lá do passado. E nós que estamos aqui, cadê os heróis e as heroínas da fé do século 21? Nós que representamos Deus, nós que precisamos, sabe, confiar em Deus, nós que temos a aprovação de Deus, onde nós encaixamos aqui, irmão, nós nos encaixamos sim, que Deus conta conosco. Nós temos heróis da fé dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na rua, onde quer que seja. Nós vamos representar a Deus, porque nós vamos mostrar ali, né, o que é o fruto do Espírito mesmo ali, o que é amor, amém? As coisas que vêm de Deus, o sobrenatural. Seremos ali moldados por Deus e vamos interpretar o quanto é o amor de Deus, o amor ágape, o amor sobrenatural que mandou Jesus Cristo a esse mundo aí. Sofreu, mas Ele mandou, porque tinha que ser assim. E nós aprendemos muito com essa morte de Jesus. Mas quando Ele ressuscitou, Ele nos mostrou que nós temos que continuar confiando em Deus, que é assim que Deus age. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias mesmo. Então Gideão foi citado no livro de Heróis da Fé também. Né? Ele foi citado. Né? Então, por isso, irmão, nós que estamos dando essa manhã aqui, vamos continuar sonhando, vamos continuar em fazer as coisas de Deus, né? Que no final vai dar certo, amém? Vai dar certo. Se você está no propósito de Deus, vai dar certo. Agora, se nós estivermos errado, não estivermos alinhados com Deus, não fazendo a vontade de Deus, só vemos aqui porque somos simpatizantes, achamos legal, Deus vai fazer a mesma coisa, vai te deixar de lado. Não vai poder contar com você. Os 300 Deus contou. O restante ele tirou lá, velho. Deixou lá para trás, porque sabia que na hora ali, que visse aquela multidão que não poderia contar, ia tremer as bases. Fique lá atrás, porque eu vou tratar vocês ainda. Vocês vão ver o milagre, porque vai ser eu que vou fazer o meu milagre acontecer, amém? Eu que vou dar a vitória a vocês. Não vai ser vocês que vão lutar braço a braço ali e acabar com aquele povo, não. Eu que vou derrotá-los, amém? E vocês verão, se vocês confiarem em mim, se vocês colocarem a sua fé em mim, eu sempre vou vencer. Eu sempre vou abrir a porta para você. Eu sempre vou te abençoar. Isso voltando aqui para nós, irmãos. Nós, século 21. É muita coisa, as palavras de Deus para nossas vidas aí. Em nome de Jesus. Então a vitória vem de Deus e não de homens. Não ele se gabar, velho. Nós matamos, derrotamos. Não. Os 300 só gritaram, acenderam as luzes, tocaram as trombetas, os chifres ali, né?
E o resto Deus fez ali. O milagre aconteceu porque eles creram nas promessas do Senhor. E nós voltamos lá para Juízes, capítulo 7, né? Vamos relembrar isso aí. Versículo 16 ao 22. Esse é o mistério, irmãos. A Bíblia é um mistério. Deus é um mistério maravilhoso. Por isso nós temos que ter fé, acreditar, mesmo não vendo, como fala em Hebreus ali, ó, não enxergando, mas Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Está tudo revelado aqui na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Juízes capítulo 7, versículo 16 até o 22. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada um uma corneta de chifre de carneiros e um jarro com uma tocha dentro e disse: olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, faça o que eu fizer. E quando eu e meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem também e gritem pelo Senhor e por Gideão. E um pouco antes da meia-noite, na hora de ser tocada a guarda, Gideão e seus homens chegaram bem perto do acampamento, então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levaram. Versículo 20. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros, e seguravam as tochas na mão esquerda, e a corneta na mão direita, e gritavam, uma espada pelo Senhor, outra por Gideão. Versículo 21. E cada um ficou parado no seu lugar, em volta do acampamento. Então, todo o exército inimigo fugiu, gritando. 22 para acabar. E quando os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento, atacassem uns aos outros com as suas espadas, e eles fugiram na direção, de Zererá, e foram até Bet-Sita, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Nós vemos aqui que os inimigos foram confundidos. Na hora que eles gritaram ali, eles começaram a lembrar: nossa, Deus está com eles, como abriu o mar vermelho lá, destruiu os egípcios, Deus está, e está vindo uma grande multidão. Meu irmão, eu não sei te explicar o que aconteceu, você que está em casa aí, mas Deus deve dar aquele, sabe aquele raio, com aquelas tempestades, e pá! Foi tão grande o barulho que Deus fez ali, irmão, só eles ouviram, Falando: nós vamos morrer aqui hoje. Aquele Deus lá do Egito, que foi contra os egípcios, está aqui hoje. E eles começaram a se matar entre eles ali, e dar espadada, achar que o inimigo estava perto deles ali. Eles mesmos se mataram, irmão. O restante que se matou fugiu. Aí Deus chamou o povo lá, vocês que ficaram em casa aí, eles estão indo para os seus lados aí, da montanha aí, cate todo mundo aí. Pegue o rei e traga para mim a cabeça dele aqui. E assim foi a história, irmão, de Gideão. Amém? Para todos nós aqui, para a gente entender que não é pela força do nosso braço, não, irmão. Muitas vezes nós queremos aqui no século 21 hoje, fazer as coisas do nosso jeito. Eu vou fazer, não, você não vai fazer nada. É Deus que vai fazer o milagre acontecer na tua vida, em nome de Jesus. É Deus que tem que fazer o milagre acontecer, nem eu e você, não. Então temos que confiar e nos dispor. Eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Continue orando que eu vou falar com você. Continue nessa missão que eu estarei com você. Não desista. Pode vir os problemas psicológicos, mas não desista. Pode vir os problemas financeiros, mas não desista. Pode gente ir embora, mas não desista. Nós estamos aí, irmão, alinhados com Deus. Os nossos inimigos serão destruídos espiritualmente falando. Tudo que vier contra nós vai levantar para cair em nome de Jesus, como diz a palavra do Senhor. Porque é assim que acontece. Nós somos aprovados por Deus. Aprovados ali, caneta azul. Pronto. Nota 10, nota 10, nota 10, obediência, em escutar o que o Espírito Santo quer dizer às igrejas. O que ele está falando com você nessa manhã aí, irmão? Para você não desistir. Você precisa de quê? Nós precisamos de quê? Um relacionamento com Deus. Para entendermos qual que é a vontade dEle. Neste momento, feche seus olhos. Você que ouviu essa mensagem, que está em casa também. Volta para Jesus. Você precisa de um relacionamento, você precisa viver essas coisas de Deus na tua vida. É loucura sim para o homem, mas para Deus é o que Ele faz. É o sobrenatural. Como dizem Hebreus. A fé é a certeza que vamos receber aquilo que esperamos, as coisas que não se veem.
Não consigo enxergar Deus aqui, mas Ele está aqui. A presença dEle está aqui. O Espírito Santo, Ele está aqui. Jesus falou, eu vou deixar o Consolador por vocês. Para que Ele leve as suas súplicas. Leve tudo para mim. Eu vou levar até a Deus. Mas se disponha. Né, como falou para os apóstolos, prega o Evangelho, faça a obra de Deus, faça alguma coisa, porque eu vou te chamar para uma missão, eu vou te chamar para alguma coisa, seja uma missão na tua casa, no teu trabalho, na igreja, numa banda, seja o que for, irmão, sempre Deus vai nos chamar para algo aí, e o meu nome, e o teu nome tem que estar lá no livro da fé, cara, do século 21 também, os passados já estão, não são o futuro. Eu tenho que deixar o meu legado aqui, você tem que deixar o seu legado, irmão. O seu legado para os seus filhos, para os seus pais, para a sua família. Ser um exemplo de uma pessoa de fé, uma pessoa de Deus. Mas que não seja feita a tua vontade, mas a vontade do Pai. Aí vai vir a humildade no teu coração. E Deus vai te encher de sabedoria. Vai te encher vai te dar o fruto do Espírito sobre a tua vida aí. E você vai crescer, vai nos abençoar também aqui como irmãos, vai crescer como uma árvore ali, bonita, com frutos maravilhosos, de Deus, em nome de Jesus. Essa é a história de Gideão. Qual que é a minha história, a tua história nessa manhã? Qual que é a nossa história? O que aprendemos com a história de Gideão e os 300? A história nos ensina que a fé, a humildade, a obediência, a confiança em Deus pode nos levar à vitória, mesmo em situações adversas, difíceis, como a história dos 300 aqui, irmão. Preste bastante atenção nisso. E o Senhor nos ensina lições também. Deus escolhe pessoas pela disposição em obedecer, não pela força do nosso abraço, do nosso status, não. Porque a vitória vem de Deus. E não é nosso mérito, a vitória vem de Deus, irmão. A porta que Ele vai abrir para a tua vida vem dEle, não é por você, não. É pela sua obediência que Deus te abençoa. É pelo relacionamento que você tem em Deus, que Deus te abençoa. Ele vai abençoando tudo, que você, onde você passa, você vai ser bênção. Né? E nós sabemos dos nossos inimigos espirituais, o inimigo vai olhar para você, ele vai ter medo de você, por mérito de Deus. Porque a tua vida agrada a Ele, então você vai estar cheio de Deus. Lembra Jesus lá, com os demônios? Com medo, olha para Jesus, o que você está fazendo aqui? É assim que Deus vai fazer, irmão. O lado espiritual também, sabe? O inimigo vai ter que temer. Que você está alinhado com o Pai por mérito dEle. Não para aparecer, mas por mérito de Deus. Isso se chama humildade, cara. Diante das coisas do Senhor. E mesmo diante das dificuldades e dúvidas. A fé é perseverança, né? Vai nos levar a grandes conquistas extraordinárias. Nós vamos ver o milagre acontecer, nós vamos ver o milagre, a intervenção de Deus na nossa vida, irmão, na nossa família. E Deus faz a intervenção mesmo, Deus muda, através de você, do seu relacionamento com Deus. Deus muda tudo, Deus transforma tudo. E quando confiamos em Deus, Ele nos capacita a cumprir os seus propósitos maiores que as nossas limitações. Né? Que quando o inimigo se levantar, irmão, e querer realmente bater de frente, eles serão confundidos. Aí, irmão, é Deus que entra na parada. E nós vemos aqui o final da história de Gideão. Os 300 venceu 132 mil, cara. Isso é uma coisa extraordinária. Isso é uma fé, irmão, que não tem como explicar. Por isso que ser um herói da fé, ser uma pessoa que confia em Deus, é como eu falei de amizade. Deus confia em você, irmão, é algo forte. Não é para qualquer um. Por isso fica de pé no teu lugar aí. Eu sei que o Espírito Santo de Deus falou aos nossos corações. Guarde isso, cara, no teu coração e nessa manhã. Aleluia. Relacionamento. Glória a Deus. Temos que ter um relacionamento com Deus, cara. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir você falar para Ele os seus sentimentos. Deus quer saber de tudo, cara. Porque Ele vai, através do Espírito Santo, levar Jesus. E Jesus vai interceder a Deus pela tua vida aí. Em nome de Jesus. Essa palavra confiança, como uma tatuagem.
Grave ela no teu coração. Deus confia em você, irmão. Nós temos que ser aprovado com Deus. Aprovado. Aprovado. Será que a nossa fé está sendo aprovada mesmo por Deus? Se não está sendo, é momento da gente se relacionar mais, se dedicar mais, fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Porque no final Ele vai intervir, Ele vai fazer, Ele que vai ser o mediador de todas as coisas. Não vamos fazer nada, não vamos nem lutar. Como os 300 nem lutaram, só tocaram as cornetas lá e acenderam as luzes e gritaram. Aí o trovão foi Deus que fez. O barulho foi Ele que fez. E assim Ele vai fazer na nossa vida também. É Ele que vai fazer. Ore, coloque na mão de Deus. Fala, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Mas tenha misericórdia de mim. Escuta a minha oração do teu servo aqui, humilde, que clama ao Senhor. Eu não sei o que você quer nessa manhã. O que você está precisando, mas Deus, né, Ele sabe o teu coração. Lembra lá, quando Deus escolheu os 300? Ele escolheu aqueles 300 ali, porque eles eram os melhores diante de Deus. Ninguém sabia, mas Deus sabia. E da mesma forma, cara, Ele não quer que a gente volte para casa lá e fique aguardando, não. Ele quer que a gente esteja sempre no batalhão de frente, disponível, pronto para a batalha, porque Ele vai nos usar, mas é Ele que vai fazer a guerra acontecer. Não vai ser nós, não. Vamos só nos dispor, como servos, crer que o milagre vai acontecer. Não tem medo, é crer. O contrário de fé é medo. Não podemos ter medo. Temos que continuar crendo, mesmo com o inimigo, mesmo que a situação seja uma situação complicada como essa aqui. A matemática não bate, mas é a matemática de Deus. Porque a matemática de Deus não é a matemática dos homens. A matemática de Deus se chama estratégia. Deus é um Deus estratégico, irmão. Para avaliar o que Deus fez aqui na vida dos heróis da fé. Estratégia. Quando entendemos isso, aqui seremos mais que vencedores. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus. Eu coloco, Senhor, a vida de cada pessoa que vai estar vendo essa live, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia. Talvez está faltando fé em tudo, em todas as áreas. Então, está tudo arrebentado. Essa mensagem aqui é uma loucura. Mas, Senhor, traga paz nesses corações. Que eles possam te aceitar como único Salvador. Que aqueles que estão afastados possam voltar para a tua presença, e nós que estamos aqui, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das nossas vidas, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, mas eis que nós nos colocamos agora, Senhor, na tua presença, nós queremos ser aprovados, nós queremos que o nosso coração, essa mensagem sobre confiar, seja algo forte mesmo, de amizade, de relacionamento com o Senhor, que o Senhor possa contar conosco, e nós possamos estar sempre disponíveis, te ouvindo, fazendo a tua vontade, não as nossas vontades, as nossas estratégias, não, é o Senhor que vai fazer, e quando o Senhor nos chamar, traga paz nos nossos corações, Senhor, não possamos olhar o barulho do inimigo, mas possamos olhar para as suas promessas, que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, e nós vamos obedecer, em nome de Jesus. Fortalece a armadura de cada um que está aqui nessa manhã. Fortalece, Senhor. Fortalece, abençoa a família de cada um. Abençoa cada pai, cada mãe, cada filho. Todos nós que temos nosso papel como família. Fortalece como igreja, justiça e retidão. Que possamos, Senhor, carregar isso dentro de nós aí. Sermos justiça e retidão mesmo. Fazer a tua vontade, não a nossa vontade. Porque nós sabemos que essa porta está aberta. É o Senhor que está cuidando de tudo. Nós só temos que ter as estratégias do Senhor. Por isso, Deus, não deixe que o inimigo roube isso de nós. Não possamos olhar que somos poucos, nós somos poucos, mas nós cremos no Senhor. Aleluia. Nós confiamos no Senhor. E nós vimos aqui o que a confiança faz. A confiança é vitória. É vitória mesmo sendo pouco. Porque é o Senhor que está na frente da batalha. É o Senhor que vai fazer o milagre acontecer. É o Senhor que vai abrir a porta. É o Senhor que vai fazer tudo, algo sobrenatural. Nos dê esse espírito de confiança, em nome de Jesus. Nós oramos em concordância e te agradecemos. Muito obrigado por essa mensagem. Que ela possa frutificar na nossa vida, Senhor, em todas as áreas. Nos casamentos, relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa família.
em tudo, Senhor, nos nossos sonhos. É o que nós queremos, porque a obediência quebra a maldição, Pai, nós sabemos disso. E através da obediência nós vamos fazer a Tua vontade e vamos estar sempre disponíveis para fazer a Tua obra, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus, amém? E toda a igreja diga amém. Glória a Deus, amém? Amém. Deus é maravilhoso. Amém? Então fé, certeza do que não se vê, esperança para que todo aquele que crê, amém? Então creia, tenha esperança em Cristo Jesus, porque Deus conta conosco aí, irmão, em nome de Jesus. Estamos terminando nosso culto, mais um culto abençoado aí, e domingo que vem estaremos aqui, em nome de Jesus, às 10 horas da manhã, mas sábado, vai ter o encontro das mulheres, amém, mulheres? Hã? Mulheres, vamos. Amém? Deus está cuidando, viu? Deus está cuidando. Deus mandou uma irmã lá do Espírito Santo vir aqui cuidar de vocês. Lá do Espírito Santo. A irmã Dalva. Ela vai estar vindo aqui abençoar as mulheres. Então Deus está cuidando, Deus está capacitando, Deus está mostrando um monte de coisa. Então venha, vai ser o dia inteiro aí. Um dia abençoado, eu desejo para vocês aí. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai usá-la e vocês vão aprender e colocar em prática também aquilo que Deus tem ensinado. Então venha, separe esse dia. Não pense que vai ser um dia cansativo, mas vai ser um dia que você vai ter um grande conhecimento. Amém? Conhecimento. 9h17, vai ter café da manhã, vai ter almoço, vai ter tudo aí. Vai ter aí. O Fagner vai estar escalado aí também. Eu estou escalado aí, nós vamos trabalhar. Vamos fazer umas coisas aí, né? Vamos tentar fazer uns almoços, uns lanches aí, não? Então vai ser benção aí, amém? Então, mulheres, 9 horas da manhã, sábado, beleza? Vem em nome de Jesus, chame familiar, chame mãe, pai, irmã, pessoas que você conhece aí, que Deus quer fortalecer mesmo, quer capacitar. Se Ele está dando essa oportunidade, eu só vejo que Deus abençoando, amém? Lá no futuro, os frutos vão dar, amém? Então, assim, que vocês cresçam mesmo, dê grandes frutos aí, amém? Eu estarei para ver isso aí em nome de Jesus, amém? Então é isso. Então, vamos estar orando agora, terminar esse culto aqui abençoado, né? Se você trouxe o teu dízimo, a tua oferta, você que vai fazer o Pix, não esqueça de abençoar mesmo. É nós que estamos aqui e nós confiamos em Deus. É o pouco que vai multiplicar, porque essa porta quem cuida é Ele, amém? Então vamos fazer a nossa parte aí, e pode ter certeza, não vai faltar para você não, irmão. Uma coisa que eu aprendi, vendo os erros dos outros, faça as coisas com amor, você está dando para a obra, é para Deus, é de coração, não é para pastor, é para abençoar a obra. Faça de coração, pode ter certeza que Deus vai te honrar, cara. Ele vai honrar, porque Ele prometeu isso aqui. Em outro momento vamos pregar isso aqui, mas Ele prometeu, está tudo aqui na palavra. Vamos honrar, amém? Vamos fazer parte dessa história em nome de Jesus, amém? Então que Deus abençoe todos vocês. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez. Mais um mês nós estamos aqui com essas portas abertas, sendo alimentados, sendo árvores, que tem um fruto bonito, abençoado. Que toda a comunidade é abençoada por isso, Senhor. Que seja feita as suas estratégias, Senhor. Que o Senhor possa trazer paz no nosso coração, possamos entender. Às vezes acontecem coisas que não podemos entender, mas se é da tua vontade, traga paz nos nossos corações. Em nome de Jesus. Abençoe cada dizimista, cada ofertante. Mesmo os irmãos que não são daqui têm abençoado também. Muitos se importam também em abençoar essa obra. Abençoe todos nós que estamos aqui. Senhor, que essa bênção seja coletiva mesmo, para todos nós aqui. O mesmo corpo, a mesma comunhão. Toda sorte de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nos leve em paz para nossas casas. Nos dê um domingo abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Nos dê um mês de março aí abençoado. Um mês de abril abençoado. Em nome de Jesus, abençoa o culto das mulheres aqui sábado, que o Senhor vai fazer grandes coisas aqui, abençoa a viagem da Dalva para Belo Horizonte, a volta também, tudo que o Senhor fizer aqui, Senhor, é para a tua glória, Pai, e todos nós possamos receber como bênção do Senhor sobre nossas vidas aí, em nome de Jesus, que Deus abençoe, e até domingo que vem, mulherada, sabadão, hein?